श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Namaskar, boa noite, saudações a todos. Atma Bodha, palestra número 35. Atma Bodha significa Atma, significa ser. Bodha significa conhecimento. Atma Bodha significa autoconhecimento. É tratado muito curto, esse texto um tratado muito curto, contendo apenas 68 versos. O autor é Adi Shankaracharya. O texto propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do Vedanta não dualista. O caminho para alcançar a realidade é o caminho do Gnana, conhecimento. Nós refletimos sobre os primeiros 13 versos do texto. Esse texto, contendo apenas 68 versos, nós refletimos sobre os primeiros 13 versos do texto. Continuaremos nosso estudo com o verso 14 hoje. Nós estamos estudando sobre o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Nós já estudamos sobre o corpo denso, também sobre o corpo sutil. Hoje vamos refletir sobre o que é o corpo causal. Verso 14, dar descrição sobre o corpo causal. Esse é o 14º verso. Anadya vidyaya nirvachya karanopadiruchyate upaditritiyad anyam atmanam avadharayet. Anadi avidya anirvachya karana upadihi uchyate upaditritiyad Anyam Atmanam Avadharayet. Significa avidya, também chamado ignorância. Ignorância é, em sânscrito, chamado avidya. Avidya é algo que não pode ser plenamente expresso em palavras. E existe desde sempre.
É considerado a causa primordial, também chamado de Upadhi, uma limitação que se sobrepõe ao Atman, o ser inteiro. É importante compreender que o Atman está além dessas três limitações, que são o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Mais uma vez eu repetir. Avidya, também a ignorância, é algo, o que é? Que não pode ser plenamente expresso, né? Em palavras. E existe desde sempre, sem começo. Existe desde sempre. É considerado a causa primordial, é chamado de uma limitação que se sobrepõe ao Atman, o ser interno. É importante compreender que o Atman está além dessas três limitações. Três limitações quais são? O corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Anadi, avidya, anirvachya. A ignorância não tem começo. Anadi, não tem começo. Existe desde sempre. Anirvachya é indescritível. Não pode ser expressar em palavras. O que é avidya não pode expressar em palavras. Karana upadhi uchyate. Diz-se que ela forma o corpo causal. A ignorância é uma causa para corpo causal. Ou seja, o upadhi sobreposto ao Atman. Upadhi tritiyat anyam. O Atman é diferente desses três corpos condicionantes. Tritiyat, anyam. Tritiyat sempre significa três corpos. Corpo sutil, corpo denso, corpo causal. Anyam significa além desses três corpos. Atmanam avadare. Devemos entender o ser como tal. Devemos entender o ser como tal. O que é ser? Além desse corpo denso, além desse corpo sutil. O que é sutil? É para mente, 5 pranas, 5 sentidos. Nós discutimos. So, 16 elementos foi formado um corpo sutil. O corpo causal, que é um lugar que é ignorância. Além desses corpos, é Atman. Devemos entender o ser como tal. Vamos refletir sobre esse verso. O que é corpo causal? O que é a sua natureza? E foi explicado por Adi Shankaracharya nesse verso 14. O próprio nome, corpo causal, aponta para duas coisas. Que é corpo causal. É apenas outro corpo também. Corpo denso, corpo sutil, corpo causal. É a ponta, é apenas outro corpo. Segunda é a causa de alguma coisa. Porque nós usando a palavra causa. É a causa de alguma coisa. O termo sânscrito para usado por causa é karana. Causa do quê? Pergunta surge, né? Causa de quê? Ok. Causa dos outros dois corpos, o corpo denso e o corpo sutil. Portanto, existe uma relação de causa-efeito entre o causal e os corpos denso e sutil. Nós sabemos o que é corpo denso, percebido pelo olhos. O que é corpo causal? Nossa prana, 5 pranas, mente, sentidos. É formado de 17 elementos. So, isso também é conhecido. O que é corpo causal? Não foi experienciado. O corpo denso nós experienciamos todo momento. O corpo mente, o corpo sutil, que é mente, nós usando todo momento. O que é corpo causal? Não foi experienciado, mas isso é causa por esses dois corpos. Isso deu uma relação de causa e efeito. Eu vou dar um exemplo, para clareza. Um exemplo de semente é árvore.
A árvore vem da semente. Sem semente não tem árvore. A árvore vem da semente. Portanto, a semente é a causa e a árvore é o efeito. Qual é a diferença entre a semente e a árvore? Essência. Eu fiz um mistake, não? 25 de anos. Essência. Essência. Eu conectei com uma palavra, beneficia. Conectei com essência, eu falei. Mas depois eu entendeu que precisa pronunciar essência. Ok. Essência. Não há diferença, por quê? Diferença entre o semente e a árvore. Por quê? A árvore nada mais é do que a mesma semente transformada. Em essência, não há diferença porque a árvore nada mais é do que a mesma semente transformada. Portanto, podemos dizer que a semente é meramente a forma potencial, não manifestada. A árvore, dentro da semente, é não manifestada da árvore. Ou que a árvore é a forma manifestada da semente. Antes de germinação e do crescimento da árvore, toda a árvore era inerente à semente, em forma potencial, não manifestada ou dormente. Depois, germinação vai acontecer, vai crescer. Por isso, a semente é a causa e a árvore é o efeito. Da mesma forma, a causa do corpo denso, que é percebido pelos olhos, é o corpo sutil, é o corpo causal. O corpo causal é a semente, e os corpos denso e sutil são os efeitos. Conexão. Desse exemplo, podemos dizer, causa e efeito são essencialmente os mesmos. A única diferença entre causa e efeito está na sua forma. Ou seja, forma não manifestada é a causa, forma manifestada é efeito. O corpo é corpo sutil, corpo denso, corpo sutil. É forma manifestada. Por isso é efeito. Antes disso, manifestação, eles ficaram potencialmente, como a árvore ficou potencialmente no semente, só esse corpo denso e corpo sutil ficou não manifestada. Esse estágio é chamado causa-corpo. Corpo causal. Acho que eu compartilhei. Portanto, de forma similar, o corpo causal é essencialmente igual aos corpos sutil e denso. A única diferença é corpo causal, forma não manifestado do sutil e denso. Corpo sutil e corpo denso é forma manifestada. Okay. Agora, sempre eu estou muitas vezes usando a palavra manifestado, não manifestado. O que significa? O que realmente significa manifestado e não manifestado. Manifestado significa várias divisões são perceptíveis através dos sentidos. Quando eu vejo uma árvore, eu posso ver várias divisões. Tem na árvore. Tem galhos, tem folhas, tem coloridos, flores, frutas. Percebido pelos olhos, sentidos. Isso é manifestado. Não manifestado significa as divisões não são perceptíveis, mas existem em forma potencial. Quando eu vejo uma semente, ou divisões não é perceptível, mas a árvore existe na forma potencial. Agora, uma pessoa vai ver, ele tem um mãos, pés, tem uma cabeça, tem
peito tem, tudo tem. Divisões, foi perceptível. Isso é corpo denso. Corpo-mente, várias características pode vai alcançar, não? Pelo pensamentos. Mas corpo causal, isso é manifestado. Corpo causal é não manifestado, não pode vai perceber. Não? Isso é pelo ignorância, onde tem ignorância. Okay. Isso é significado manifestado. Manifestado significa várias divisões são perceptíveis através dos sentidos. Não manifestado significa as divisões não são perceptíveis, mas existem em forma potencial. So, para concluir, o que é o corpo causal? O corpo denso, o corpo sutil, é uma forma potencial. É chamado corpo causal. Manifestado, não manifestado. Corpo denso, corpo sutil, não manifestado. Esse nível é chamado corpo causal. Manifestado é corpo sutil e corpo denso. Outros três. Exemplo. Numa árvore você pode ver uma variedade de divisões se manifestando. Folhas, galhos, tronco, raízes, frutos, etc. Mas você vê as folhas, galhos e frutos na semente? Não. Então, esses ramos, frutos, etc. existem na semente? Sim, eles existem. Do contrário, por quê? Do contrário, uma mangueira não poderia evoluir especificamente de uma semente de manga. Existe, por isso ele vai evoluir como uma árvore de mangueira, né? Mangueira. Como todas essas diferenças existem na semente, existem na forma não manifestada, na forma potencial. Portanto, não manifestada significa as divisões não são perceptíveis, mas existem em forma potencial. Isso é sobre o corpo causal. Okay. Segunda, foi usada uma palavra nesse verso, avidya. Avidya significa ignorância. Vamos ver que as escrituras falam sobre o avidya. Outra palavra foi usada para avidya é maya. Avidya, agnana, maya, avidya, agnana são termos foi usado da filosofia Vedanta, geralmente traduzido por palavras como ignorância, nesciência e ilusão. Todos em geral denotam a mesma coisa. Mesma ignorância, maya, avidya, agnana, nesciência, ilusão. Todos denotam a mesma coisa, ignorância. Eu não conheço totalmente. Por meio da ignorância, o filósofo vedantino afirma que o Brahman, o Ser Supremo, que é não dual, parece ter se tornado o universo múltiplo, plural. O absoluto parece ter se tornado o relativo. Ok. Só porque nós percebendo muitas divisões. Por meio da ignorância nós percebendo. Mas realmente, quando a ignorância foi tirada, vai perceber uma realidade. Ou não dual realidade. A ignorância não tem existência absoluta. A ignorância tem uma existência absoluta? Não. Vedanta fala não tem existência absoluta. Pois desaparece quando se alcança o conhecimento de Brahman. Quando vai realizar o Ser Supremo, desaparece. Essa é ignorância. Mas existe relativamente, pois é a causa dos nomes e formas do universo percebidos pelos sentidos. Absolutamente não existe. Relativamente existe. Absolutamente não existe porque quando uma pessoa alcançar o Brahman, conhecimento de Brahman, a ignorância desaparece. Mas existe relativamente.
pois é a causa dos nomes e formas do universo percebidos pelos sentidos. Um belo exemplo, eu sempre lembro que é nossa imagem, quando nós ficamos em frente a um espelho, nossa imagem foi refletido na espelho, né? So, a imagem existe ou não existe? O que você vai falar? Existe. Pega ele. Tentar para pegar. Você está falando, né? Pega. O corpo existe? Existe. Eu posso vai pegar. Pegar uma imagem? Não pode vai pegar. Não pode vai pegar. So, você não está pegando. Não pode vai pegar. Por isso vamos falar que isso não existe. Existe porque foi percebido pelos sentidos. Um mistério. Anirvachya foi misterioso. So, Shankaracharya vai explicar. Aqui absolutamente não existe. Mas relativamente existe. Absolutamente imagem não existe. Porque uma pessoa não tem uma imagem, independente de existência não tem. Depende de uma pessoa. Quando a pessoa é em frente do espelho, a imagem vai refletir. Não tem pessoa, a imagem vai refletir. Não. So, isso é um mistério, anirvachya. Não pode falar em palavras. Existe, não existe. Existe também sentido certo, relativamente. Absolutamente não. Absolutamente não existe, certo? Relativamente não. Sempre tem o junto. Qualquer Vedanta precisa, para compreender Vedanta, importante ensinamento. Para compreender Vedanta, precisa saber duas coisas no mesmo tempo. Absolutamente e relativamente. Duas coisas relativamente precisa saber. Absolutamente também precisa saber. Duas coisas precisa saber no mesmo tempo. So, você vai compreender Vedanta certo. Ok. So, next. A verdadeira natureza da ignorância é inescrutável, impossível de ser compreendida, pois a mente que tenta compreendê-la é ela mesma um produto da ignorância. Eu vou dar um belo exemplo depois sobre como a mente não pode alcançar. E que é a ignorância? Por que não que é, homem? Por que não está conseguindo para saber o que é ignorância? A mente que é tentando para compreender lá sobre a ignorância é o produto da ignorância. Eu vou dar um belo exemplo. Eu fiquei muito satisfeito com o exemplo. Vamos seguir em frente. Ela não tem começo, pois o próprio tempo é um efeitado de ignorância. Mas tem um fim, pois desaparece quando se alcança o conhecimento. Ignorância não tem começo, pois o próprio tempo é um efeito da ignorância. Mas tem um fim, pois desaparece quando se alcança o conhecimento. Não pode ser provada ou refutada pela razão. Não pode ser provada. Ignorância existe, não pode provar. Ou refutada pela razão, pois o raciocínio humano é influenciado pela ignorância. A ignorância se manifesta no mundo relativo por meio das três gunas, ou atributos conhecidos como sattva, rajas e tamas. Sattva é harmonia, rajas é paixão ou atividade, e tamas é inércia. Pelo meio desses três atributos, a ignorância manifesta, ou joga, ou cria confusão, tudo que precisa no mundo para o jogo continuar, cria. Isso foi sobre a avidya. O que é a avidya?
Avidya foi descrevido como... Que a palavra foi usada? Anirvachya. Anirvachya significa indescritível. Avidya não pode ser descrita como existente, nem como não existente. Exemplo de imagem, espelho. A mente que é usada para compreendê-la é ela própria um produto de avidya ou ignorância. Por isso, só não pode descrever. Indescritível. Okay. Também foi usado a palavra anadi. Anadi, avidya, anirvachya. Avidya nós discutimos, anirvachya discutimos. Sobre agora, anadi. Anadi significa sem início. O início de ignorância não pode ser conhecido pela mente, porque é a mente que cria os conceitos de tempo, espaço e causalidade. Quando nós dormimos, entramos no sono profundo, não tem mente, não tem tempo, não tem espaço, não tem causalidade. Tudo é igual. Beleza, ótimo. Dormir, ótimo. Felicidade. Mergulhamos na felicidade. Quando a mente surge, de manhã, começa um universo. Tempo vê, que horas agora? Preciso trabalhar. Tempo começa, espaço vem, no objeto você vem, a causa vai começar. Eu estou aqui. Preciso fazer isso. Causa. Você determinou para fazer isso. Tudo começa quando mente surge. Ok. Porque a mente que cria os conceitos de tempo, espaço e causalidade é um produto de avidya. Se imaginaremos o limite para o tempo ou espaço, é fácil para pensar o mais tempo ou espaço além desse limite. Eu vou pensar. Aqui tem espaço. Depois, uma longa distância, o espaço vai acabar. Imagine que o espaço acabou. Depois do espaço, que tem? Mais espaço. Mente não tem permitido para alcançar uma outra coisa além de espaço. Espaço ali, longe desse... Acabou. Que é além de espaço? Mente vai imaginar sempre mais espaço. O limite de mente é espaço. Mente cria um espaço. Além de espaço, que tem? Espaço. Além de espaço, que tem? Mais espaço. Além de tempo, que tem? Mais tempo. Além de tempo, que tem? Mais tempo. Só por isso, isso vai falar que a palavra foi usada aí. Vedanta. Esqueci. Isso é círculo. Como surge uma pergunta ou resposta mesmo vem. Surgir uma pergunta ou resposta mesmo vem. Isso é um círculo. Na escritura foi usado uma palavra infinito. Não finito. Eles negaram o finito. That's all. Não finito significa sem limite. Não pode terminar, limitar. Sem limite. That's it. Mente não tem um poder para pensar. Além de limite. Sempre mente pensa sobre limite. Quando vai cancelar o limite, você vai encontrar o que é infinito. Ok. Agora, é um belo exemplo. Como é que é o efeito a mente? Aqui a mente é um efeito na ignorância. Né? Como é que o efeito a mente pode conhecer o início daquele que lhe deu origem, a vidya. A vidya deu origem para a mente. Mente como pode saber início dele? Não pode. Que a ignorância dele não pode. Eu vou dar um belo exemplo. O menino disse aos pais: eu estou muito zangado com vocês. O menino disse aos pais: eu estou muito zangado com vocês. Vocês não me convidaram para o seu casamento.
Eu estou muito zangado com vocês. Pai, mãe, vocês não me convidaram para o seu casamento. Como os pais poderiam convidar quando o filho ainda não nasceu? É impossível convidar o filho para o casamento deles. Assim, a mente, um estado não manifestado no corpo causal, e, portanto, não pode conhecer o início de ignorância. Um belo exemplo, né? Excelente exemplo. Como é que o efeito a mente pode conhecer o início daquele que lhe deu origem? Não, impossível. Mente não tem possibilidade. O menino dizia aos pais: estou muito zangado com vocês. Vocês não me convidaram para o seu casamento. Como os pais poderiam convidar quando o filho ainda não nasceu? Impossível convidar o filho para o casamento. Assim, a mente é um estado não manifestado no corpo causal e, portanto, não pode conhecer o início de avidya, início de ignorância. Por isso, escrituras falam ignorância sem início. Entendeu? Anadi. Por que as escrituras descrever anadi sem começo? Sem início, porque mente é produto da ignorância. Não pode alcançar quando começou. Como o menino perguntou para pais, ele ainda não nasceu. O mente é um produto da ignorância. Por isso, as escrituras falam, quando começa para discutir sobre ignorância, duas palavras foi muito usadas sem início. Também é indescritível. Descrição, tudo é ilimitado. Tudo é limite. Prakritim Purushan Chaiva Vidya Nadi Ubhavapi. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita falou: Prakritim Purusham Chaiva Vidya Nadi Ubhavapi. Purusha significa o ser supremo. Prakriti significa esse que é manifestado. Vidya, Anadi. Anadi means sem início, tem. Continuando, criação continuando, junta. Purusha, Prakriti, continua. Prakritim, Purusham, Chaiva. Prakriti significa manifestação e criação. Purusham, o ser supremo. Chaiva, ambos. Vidya, aqui tem, existe. Vidya, Anadi, sem início. Ubhavapi, juntos. Prakriti, Purusha, existe. Sem início, ambos. So, Bhagavad Gita. So, ignorância sempre tem, criação sempre tem. Mas tem fim. Quando uma pessoa alcançar um conhecimento do Ser Supremo, tem fim. Fim para a ignorância. Ok. So, isso. So, terceira palavra foi usada no verso é causa. Karana upadi uchyate. Karana significa causa. Em sânscrito, causa é chamado karana. Avidya, ignorância, é a causa tanto do corpo sutil quanto do corpo denso. Brahman é em associação com ignorância, parece ter se tornado corpóreo. Because of devido à ignorância, o Brahman, o Ser Supremo, parece ter se tornado corpóreo. Ok. Diferente de Upadi Uchyate. Essa é uma limitação, foi sobrepõe ao Atman. Next. Depois foi falado Atmanam Avadharayet. Devemos entender o ser é diferente desses três corpos condicionantes: o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Quer dizer, o Atman é a testemunha dos três corpos e nunca deve ser identificado com eles. Ok? Agora, como o Atman, além desses três corpos,
nunca deve ter identificado com eles. Como vai explicar? Eu vou dar um belo exemplo. Excelente exemplo. Maravilhoso exemplo. Ótimo exemplo. Eu fiquei muito inspirado. Eu encontrei um belo exemplo. Foi dado pelo um sábio chamado Vidyaranya Swami. Vidyaranya Swami é um dos Shankaracharya. Ficou do Sharada Math no Sringeri. Adi Shankaracharya formou no 4 lugares principais no Índia e estabeleceu mosteiros, 4 mosteiros. Sul da Índia, ele estabeleceu Sharada, Sringeri Sharada Mosteiro. No esse mosteiro, na linhagem de Adi Shankaracharya, esse Vidyaranya Swami ficou um dos Shankaracharyas. Ele escreveu livros, muito muito popular, é um Panchadashi, sobre Vedanta fala muito bem, no 15 capítulos, dando exemplos por exemplos e por exemplos. Segunda é Jivan Mukti Viveka, muito prática, aplicar no prático. Como Vedanta precisa aplicar na nossa vida? Precisa ler Jivan Mukti Viveka. No 2015, quando eu fui para servir um Swami, o Swami insistiu para ler. Você ler esse Jivan Mukti Viveka. Eu tinha uma grande oportunidade para servir um Swami 3 meses. Quando servindo, eu li esse texto, Jivan Mukti Viveka. Esse Vidyaranya Swami deu um belo exemplo, excelente exemplo. Ok, eu vou falar. Vou dar um exemplo para podermos entender essa ideia. Atman é testemunha dos 3 corpos. Vidyaranya Swami deu um exemplo. A natureza desapegada, independente do Atman, a natureza desapegada e independente do Atman foi descrita por um sábio vedantista chamado Vidyaranya Swami. Ele deu uma ilustração. Pensar. O corpo físico denso pode ser comparado a uma corte real. Acontecendo uma corte. Pensar que isso é o corpo físico denso. A alma individualizada, que é um reflexo do Atman, pode ser comparado ao rei. Rei está sentado no corte real. Corte real é um corpo físico. Lá dentro é sentado um habitante interior, o Atman, como uma alma individualizada, comparado ao rei. Okay. Terceiro, a mente ao primeiro-ministro, sentado. Aquele que conduz os afazeres do reino. Quando a alma vai dar quando o rei dar instruções, o ministro vai conduz, fazer isso, as ações. O mente é o primeiro-ministro. A corte real, um corpo físico. Lá sentado um habitante interior, ou alma individualizada. Tem um primeiro-ministro, é mente, que leva instruções de alma, faz ações. Okay. Os 5 pranas aos vários oficiais. Os 10 sentidos aos cortesãos. Os 5 objetos aos artistas e servos. 5 objetos e artistas e servos. O corpo físico é uma corte real. A alma individualizada pode ser comparada ao rei. A mente ao primeiro-ministro. Os 5 pranas aos vários oficiais. Os 10 sentidos aos cortesões. Os 5 objetos aos artistas e servos. O que é 5 objetos? Eu vou dar uma explicação. Na tradição filosófica e espiritual da Índia, os 5 objetos geralmente se referem aos objetos sensoriais, chamado Vishayas.
que são percebidos pelos 5 sentidos. Eles são rupa, forma, cor, relacionado à visão, conectado com olhos, shabda, relacionado à audição, pelos nossos ouvidos, som. Gandha, cheiro, relacionado ao olfato. Okay? Rasa, sabor, relacionado ao paladar. Sparsha, toque ou textura, relacionado ao tato. Esses 5 objetos. Okay? Esses 5 objetos sensoriais são fundamentais para a experiência sensorial e percepção do mundo ao nosso redor. Okay. Isso foi. Agora, nós pensamos sobre o corpo físico, a alma individual, um ministro, 5 pranas, 5 sentidos, 5 objetos, 10 sentidos. Agora, nós chegamos para o Atman. O Atman, nós falamos que o Atman é independente, é desapegado dos 3 corpos. Okay. Atman, ou consciência autoluminosa, espontaneamente, é comparada ao grande lustre que ilumina tudo e todos. Atman é comparada ao grande lustre que ilumina tudo e todos. Okay. O Atman ilumina todas as atividades do corpo denso, cortical, é sutil durante o estado de vigília e o estado de sonho. Assim como o lustre que ilumina as atividades da corte. O Atman ilumina todas as atividades do corpo denso e sutil durante o estado de vigília, porque a luz de Atman está presente. Por isso, nós estamos percebendo todas as coisas já presentes nesse momento. E também, em estado de sonho, também o luz de Atman presente. Por isso, o que aconteceu no sonho, com sonhos, nós acordamos, eu corri mais rápido que um tigre no sonho, porque tem uma luz mostrando o que aconteceu no sonho. Assim como o lustre que ilumina as atividades da corte. Quando o rei e os oficiais se retiram, o lustre continua a emitir sua luz, iluminando o salão e revelando a ausência de atividades. Quando o rei, ou a alma individual, eu estou falando, e os oficiais, ou mente, 5 sentidos, pranas, 10 sentidos, 5 objetos, retiram. O lustre continua a emitir sua luz, iluminando o salão e revelando a ausência de atividades. Quando nós entramos no sono profundo, não tem mente, não tem objetos, não tem sentidos, não tem corpo denso, nada. Mas existência tem. A ausência desses oficiais, o rei, isso foi percebido. Porque lá tem uma luz de Atman. Luz de Atman. Da mesma forma, no estado de sono profundo, o Atman brilha sozinho, revelando sua realidade imutável e a ausência das atividades do corpo e da mente. Assim, o Atman é a testemunha independente das experiências dos 3 estados, que incluem as diversas atividades de um ser humano em seus 3 corpos. Ele é independente, desapegado de todos os corpos, como a luz do lustre na corte. Quando uma corte é acontecendo, com o rei, os oficiais, o primeiro-ministro conduzindo, também a luz ilumina, mas é independente, ser desapegado. Desapegado, também é independente. Quando a ausência de atividades é independente, sempre dar iluminação.
Eu vou repetir mais uma vez, rapidamente. A natureza desapegada e independente do Atman foi descrita por um sábio vedantista chamado Vidyaranya Swami, com essa ilustração. O corpo físico denso pode ser comparado a uma corte real. A alma individualizada, que é um reflexo do Atman, pode ser comparado ao rei. A mente ao primeiro-ministro, aquele que conduz os afazeres do reino. Os 5 pranas aos vários oficiais. Os 10 sentidos aos cortesões. E os 5 objetos aos artistas e servos. Atman, a consciência autoluminosa, é comparada ao grande lustre que ilumina tudo e todos. O Atman ilumina todas as atividades do corpo denso e sutil durante o estado de vigília ou estado de sonho, assim como o lustre que ilumina as atividades da corte. Quando o rei e os oficiais se retiram, o lustre continua a emitir sua luz, iluminando o salão e revelando a ausência de atividades. Da mesma forma, no estado de sono profundo, o Atma brilha sozinho, revelando sua realidade imutável e a ausência das atividades do corpo e da mente. Assim, o Atman é a testemunha independente das experiências dos 3 estados, que incluem as diversas atividades de um ser humano em seus 3 corpos. Ele é independente, desapegado de todos os corpos, como a luz do lustre na corte. Pode-se argumentar que a descrição do Atman como independente dos 3 corpos não é válida, uma vez que o Atman é visto como dependente de comida e bebida e como dotado de muitos atributos físicos e mentais. Em resposta, é dito que tudo isso se deve à falsa identificação do Atman por meio da ignorância com os vários invólucros, camadas, né? Os corpos denso, sutil e causa. Falsa identificação. Só isso como foi explicado, dado a explanação. Eu vou repetir esse verso 14, vou fechar. Eis o 14º verso. Anadi avidya anirvachya karana upadi uchyate upadi tritiyatat anyam atmanam avadharayet. Avidya ou ignorância é algo que não pode ser plenamente expresso em palavras e existe desde sempre. É considerado a causa primordial, também chamado de upadhi, ou limitação, que se sobrepõe ao Atman, o ser inteiro. É importante compreender que o Atman está além. O Atman que está além dessas 3 limitações, que são o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causa. Com isso eu fecho. Vamos continuar com o verso 15 na próxima semana. Vai começar a dar vai começar com 5 camadas. Corpo Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. Outro metodologia. Agora nós pensamos numa outra metodologia com corpo denso, corpo sutil, corpo causal. Atman é além desses 3 corpos. Isso é uma metodologia para analisar, para perceber qual é a característica da Atman. Segunda metodologia é pelo o estado de vigília, o estado de sono
com sonhos. Terceiro, o sono profundo sem sonhos. A Atman, além desses três estados. Segunda metodologia. Terceira metodologia vai começar na próxima aula. Te vai falar sobre o Annamaya Kosha, o que é respiração, Pranamaya Kosha, o que é mente, Manomaya Kosha, o que é Buddhi, Vijnanamaya Kosha, que nós sentimos o prazer quando dormimos no sono profundo, o Anandamaya Kosha. Por quê? Esse foi explicado no próximo verso 15. Vamos refletir sobre esse verso 15, 15º verso, na próxima aula. Possa o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvayagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.